Pode dizer um glória a Deus bem forte. Irmãos, Mateus capítulo 19, versículo de número 27. Tem uma palavra ao seu coração essa noite. Mateus capítulo 19, o versículo de número 27. Deus abençoe a família, os pais. Mateus 19, versículo de número 27. Quando você encontrar, se puder dizer um glória a Deus. Diga um glória a Deus mais animado aqui essa noite. Quem está muito animado aqui hoje? Quem está pouco animado? Nada animado. Então está todo mundo animado. Olha para quem está perto de você, se ele está com cara de animado ou de desanimado. Falar para ele assim: meu irmão, se anime. Você está na casa de Deus. Ele não pegou, fala de novo, meu irmão, se anime. Você está na casa de Deus. Dá um glória a Deus esse povo. Deixa eu ver um glória a Deus dos irmãos lá da galeria. Aê, todo mundo conectado. Vamos lá, Mateus 19, verso 27. Irmãos, hoje eu vou pregar sobre o tema: qual é a recompensa? Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado, pergunta para ela, diga assim: meu irmão, qual é a recompensa? Vamos descobrir juntos? Diz assim, Mateus 19, 27. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual é a nossa recompensa? Ou na tradução que está na tela, o que... Me ajuda, gente. O que receberemos? É a mesma coisa, né? Qual é a recompensa? O que a gente vai receber em troca? Vamos orar? Pai, te damos graças, Senhor, por tua palavra que foi lida. E eu sei que o Senhor tem algo bom para falar ao coração desta igreja. Oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por gentileza. Irmãos, a palavra recompensa, ela tem um significado. Quando a gente fala recompensa, logo a gente imagina, a gente lembra do significado dessa palavra. E recompensa, o que é recompensa? Recompensa é pagamento em retribuição a algo. É alguém que fez alguma coisa, deu alguma coisa, em troca disso, está recebendo o quê? Uma recompensa ou um pagamento. Recompensa pode ser algo para compensar um prejuízo. Você sofreu um prejuízo qualquer, e aí para amenizar aquele prejuízo recebe uma recompensa. Ou recompensa pode ser um valor ou algo que vem para reparar uma atitude. Recompensa também pode ser uma indenização. E recompensa também pode ser uma restituição. Então eu queria que você guardasse isso no seu coração essa noite. O que é recompensa? É uma restituição, é um pagamento em troca de algo. Eu fiz algo, e qual será a minha recompensa? Eu ajudei alguém, qual será a minha recompensa? Eu vim no culto, qual será a minha recompensa? Guarda isso no seu coração para a gente trabalhar essa noite. O texto que eu li com você é um texto onde os discípulos, eles querem comunicar algo com Jesus. E nesse momento que os discípulos querem comunicar algo com Jesus, eles usam Pedro como porta-voz. A gente vai ver nos discípulos que Pedro sempre é aquele porta-voz. Pedro é sempre aquele que vai e fala com Jesus aquilo que os discípulos queriam falar. Ele é o porta-voz dos discípulos para Jesus. Ele faz essa comunicação dos discípulos com Jesus. E nesse momento, Pedro ele está falando pelo menos 3 coisas com Jesus. Primeira palavra que Pedro está dizendo para Jesus é: Jesus, nós deixamos tudo. O que ele fala? A gente deixou tudo. Segunda coisa que Pedro fala nesse texto: nós estamos te seguindo.
a gente está andando com o Senhor. E a terceira coisa que Pedro pergunta para Jesus é: qual é a nossa recompensa? Então é fácil de entender. Pedro está dizendo: Jesus, a gente deixou tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? Pedro está perguntando para Jesus: Jesus, qual é a recompensa que a gente vai ter por termos deixado tudo? Qual é a recompensa que a gente vai ter por estar te seguindo? E é interessante, meus irmãos, porque esta é a primeira vez que os discípulos fazem esse questionamento com Jesus. Os discípulos já haviam perguntado para Jesus várias coisas, mas dessa forma agora é a primeira vez que os discípulos fazem esse questionamento com Jesus. E por que eles fazem esse questionamento? Os discípulos já vinham caminhando com Jesus, já vinham seguindo Jesus, já vinha um bom tempo. Porém, quando chega aqui nesse texto, a Bíblia nos mostra que os discípulos, eles vão ver Jesus conversando com um jovem. Os discípulos estavam fazendo o quê? Jesus estava fazendo o quê? Conversando com um jovem. Então os discípulos olham Jesus dialogando com um jovem rico, diz a Bíblia. E quando Jesus está conversando com aquele jovem rico, ele faz uma pergunta para Jesus. Ele diz assim: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu até preguei sobre isso quinta-feira. Aquele jovem, ele tem uma curiosidade, ele quer saber o que ele precisa fazer para herdar o céu. Então, quando ele está diante de Jesus, ele aproveita aquele momento e pergunta para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Quando aquele jovem pergunta para Jesus, logo em seguida Jesus responde aquela pergunta, e Jesus diz para aquele jovem assim: olha, você precisa guardar os mandamentos. Jesus responde isso para ele: guarda os mandamentos. Quando Jesus diz para o jovem: você precisa guardar os mandamentos, o jovem responde para Jesus de novo. Era um diálogo que estava acontecendo entre Jesus e o jovem. No caso, o jovem é eu. E aí, Jesus então conversando com o jovem, os discípulos estão em volta, olhando aquele diálogo, vendo e escutando qual é a conversa que Jesus está tendo com aquele jovem. E na conversa o jovem perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Aí o jovem responde e diz assim: isso eu faço desde a minha mocidade. Aquele jovem rico está dizendo: Jesus, fácil, os mandamentos eu tenho guardado desde que eu sou menino, desde a minha mocidade, eu guardo os mandamentos. E aqui então entra algo que eu quero pregar para você essa noite. Quando ele fala assim, os mandamentos eu guardo, Jesus então dá uma resposta muito interessante para aquele jovem, que está no versículo 21, olha comigo na sua Bíblia, por favor, versículo 21 e versículo 22, quando você encontrar, você diz um glória a Deus aí no seu lugar. Versículo 21 e o versículo 22, o mesmo texto que a gente está lendo, diz assim, todos encontraram? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, faz o que, gente? Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e faz o que? Segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando Jesus falou para ele: pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres e me segue, aquele jovem ficou triste demais, irmãos. Aquele jovem pensou: eu abri mão da minha riqueza, não vou fazer isso. Quando aquele jovem escuta essa palavra de Jesus: você quer me seguir? Você quer fazer tudo certo? Abre mão da tua riqueza e me segue. Vem caminhar comigo. Vem aprender a viver pela fé. Vem caminhar junto comigo pela fé. Quando Jesus responde isso, o que aquele jovem faz? A Bíblia diz aí, nós lemos no texto, quando Jesus falou isso para ele, aquele jovem virou as costas, nem respondeu, e simplesmente fez o quê? Foi embora. Foi o quê? Ele foi embora. Essa cena
Os discípulos estão assistindo essa cena. Os discípulos de Jesus estão vendo aquilo. E quando o jovem vai embora, os discípulos ficam chocados com aquilo que eles estão vendo. Esta cena, meus irmãos, é quase que inacreditável para os discípulos de Jesus. Porque o que os discípulos de Jesus estão vendo? Os discípulos de Jesus estão vendo um jovem, estão vendo alguém que prefere as riquezas deste mundo do que seguir Jesus. Sim ou não? Sim. Então os discípulos ficaram escandalizados com aquilo que eles estão vendo. Eles estão vendo um jovem dizendo não, mas tendo uma atitude, fazendo uma escolha. Eu prefiro as riquezas dessa terra, eu prefiro o que eu tenho, o meu dinheiro, as minhas riquezas, do que andar com Jesus. Os discípulos ficaram chocados. É como se eles perguntassem um para o outro: como assim? O que é isso que a gente está vendo? É como se os 12 discípulos começassem a olhar um para o outro e se perguntar: você viu o que eu vi? Você escutou o que eu escutei? Você viu a decisão desse jovem? É como se eles começassem a se perguntar um para o outro: olha, aquele jovem, ele escolheu o dinheiro, ele preferiu as riquezas do que ser um discípulo de Jesus, do que ser um discípulo e andar conosco. Aquilo é um choque para os discípulos. E por que é um choque para os discípulos, irmãos? Por que era um choque para os discípulos ver aquilo? Porque aquilo era exatamente o contrário do que eles fizeram um dia. Quando Jesus chamou os discípulos, eles largaram tudo e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Mateus estava cobrando impostos. Quando Jesus disse para ele: Mateus, segue-me, ele larga tudo e faz o quê? Segue. Pedro era pescador, estava lá com seu barco, suas redes, é pescador. Quando Jesus diz: Pedro, me segue, ele larga a mão de tudo e faz o que, gente? Me ajuda, faz o quê? Segue Jesus. Todos os 12. E agora eles estão em choque, porque eles estão vendo alguém que está tendo a coragem de fazer exatamente o contrário deles. A escolha daquele jovem era uma escolha totalmente diferente da escolha que os discípulos um dia fizeram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim: ir lanchar com alguém. Você vai lanchar com uma pessoa, aí de repente você chega lá na Pastelândia, e aí vai lanchar com aquela pessoa, e de repente você fala assim: eu quero um pastel de queijo. Aí quem foi lanchar com você fala assim: eu quero de carne. Aí o atendente vem e coloca os 2 pastéis, o de queijo e o de carne. Você olha, o seu é murchinho. Aí o da pessoa, do seu colega de carne, está gordinho, está bonito, está mais moreninho. Aí ele pega na sua frente e mostra e fala assim: Aí você chega a pensar assim: nossa, será que eu escolhi certo? Já viveu isso? Sim ou não, gente? Sim ou não, ou só eu? Sim. Isso é muito comum no casal, né? Você escolhe uma coisa, a esposa escolhe outra no lanche. Aí na hora que vai comer, ela fala assim: acho que o seu está melhor. Aí, sim ou não? Então, olha que interessante. Essa é uma experiência interessante, porque você quase pensa assim: será que eu fiz a escolha certa? Podia ter pegado de carne também, mas eu peguei de queijo. Então você fica ali, às vezes você está comendo de queijo, mas olhando o outro comendo de carne, pensando: nossa, eu acho que eu tinha pedido. É quase que você come rápido para pedir um outro de queijo, de carne de novo. Os discípulos estão vendo alguém fazer uma escolha diferente da que eles fizeram. É isso que está acontecendo. Os discípulos estão vendo alguém fazer uma escolha totalmente diferente. Já aconteceu com você, de um domingo, pessoas que você conhece são das vezes do seu ciclo de amizade, não sei se já aconteceu com você, domingo de tarde, final de algum jogo, de algum campeonato, eles indo para o Mineirão para ver o jogo, e você arrumando para vir para onde? Para a igreja. E aí falar para você assim:
E aí, vai no jogo, não vai não? Não, Você vai para onde? Vou para o culto. Já viveu ou não já viveu? Quem está aí, meu irmão, pelo amor de Deus, diz um glória a Deus. Já aconteceu com você domingo, o seu vizinho está fazendo churrasco, está cheio de gente na casa dele, todo mundo rindo, e a festa lá, e eles conversam para lá, bate papo, e o som alto, aquela coisa, dá a sensação que está todo mundo numa alegria, o sol rachando nesse calorão, 5 horas da tarde, o sol parece de meio-dia, eles lá divertindo, e você botando a roupa, dizendo, vou. Aí você passa do lado da casa, igual, de terno. Quem já viveu? Já viveu no condomínio que você mora, talvez quem mora aí nos condomínios? E aí um calorão lá, e todo mundo às vezes sentado lá debaixo de uma sombra, tomando suco, e você passa de gravata, igual os diáconos estão aí, de terno. Às vezes vindo mais cedo para a igreja, o sol rachando, às vezes vem até a pé, para chegar aqui, eles lá tomando suco, batendo papo, conversando, aí vê você passando lá a pé, com a Bíblia debaixo do braço. Já viveram isso, diáconos? Quem já viveu isso? Quem já viveu, diz um glória a Deus aqui comigo, irmãos? Seu amigo indo aprontar, pegando a namorada, e indo com a namorada para um motel, e você com a sua namorada vem para a igreja fazer curso de noivo, tudo certinho. Já viveu ou não? E ele, seu colega, te zoando, e você fazendo tudo certinho, só pega na mão. Já viveu ou não? Alguém que conhece você, alguém que você conhece juntando dinheiro para ir para as férias, e está falando que está juntando dinheiro para ir para as férias, e de repente você está juntando dinheiro para vir num congresso da igreja. Já viveu situação assim, sim ou não? Os discípulos estão ali, eles largaram, me ajuda gente, eles largaram tudo, e agora eles estão assistindo uma cena de um jovem, que está dizendo assim, eu largar para andar com Jesus? Não, ele prefere, fica com tudo, e simplesmente vai o quê? Vai embora. Os discípulos estão ali, deixaram tudo para trás, deixaram o comércio, vamos pensar, trazer para a nossa vida também, né? Eles deixaram o comércio, deixaram emprego, deixaram família, muitos deles deixaram família para trás, deixaram amigos, deixaram cidades, começaram a andar com Jesus em vários lugares, deixaram tudo, deixou barco, deixou emprego, deixou tudo para seguir a Jesus. Diz um glória a Deus por isso aqui, amados. Mas eles estão vendo uma cena de um jovem dizendo assim, eu não, eu prefiro ficar com as minhas riquezas. Quando isso acontece, eles olham um para o outro, e talvez naquele momento, até passa um flash na cabeça dos discípulos, quando eles veem alguém dizendo, eu não vou largar, talvez passa na cabeça deles um lembrete, eles começam a lembrar, tudo aquilo que um dia eles deixaram para trás, quando eles estão vendo aquele jovem dizendo não, talvez eles começaram a lembrar, nossa, eu tive que abrir mão, nossa, aquela amizade, nossa, aquele lugar que eu frequentava, e aí começa a vir na mente deles coisas que eles tiveram que abrir mão, para seguir Jesus. Então nesse momento, Pedro não resiste, Pedro o quê? Pedro não resiste, e aí então Pedro, todo mundo vendo essa cena, Pedro não resiste, o que ele faz? Ele vai até Jesus, em nome de todos, e Pedro vai até Jesus, ele diz, Jesus, olha para nós Jesus, olha o que o Senhor disse para esse jovem, Jesus, o que o Senhor falou para esse jovem fazer, nós já fizemos. É como se Pedro fosse para Jesus e dissesse, Jesus, o Senhor falou para esse jovem deixar tudo, mas nós já fizemos, nós deixamos tudo, nós deixamos tudo. Irmãos, você já parou para pensar, o que você deixou para trás depois que começou a seguir Jesus? Sim ou não? Já parou para pensar? De repente alguém diz assim, eu gostava de beber um vinho,
mas deixei por causa de Jesus. Eu gostava da pornografia, mas eu deixei por causa de Jesus. Gostava de um cigarro, mas eu deixei por causa de Jesus. Gostava de mentir, ganhava muito dinheiro mentindo, mas eu deixei por causa de Jesus. Alguém talvez diga assim: eu gostava dos amigos que eu tinha, eu até me divertia com eles, eram amigos que eu gostava, mas eu tive que deixar por causa de Jesus. Talvez alguém diga assim: pastor, gostava de um forró, gostava de um pagode, gostava de um funk, gostava de uma música mundana, de uma música secular, mas eu deixei de ouvir por causa. Pastor, eu gostava de frequentar um barzinho com a minha namorada ou com a minha esposa, eu gostava de ir lá, mas eu deixei de frequentar por causa de Jesus. Eu gostava, todo domingo eu ficava o domingo inteiro fora de casa, amanhecia, já ia para fora, só voltava à noite, curtia, fazia isso, aquilo, outro, mas eu deixei de fazer algumas coisas por causa de... Já parou para pensar? O que você deixou por causa de Jesus? Os discípulos estão dizendo: Jesus, nós deixamos tudo. E por causa de que os discípulos deixaram tudo? Os discípulos deixaram tudo, e a segunda fala de Pedro completa a primeira. Olha para mim, porque Pedro diz o seguinte: Jesus, nós deixamos tudo com um único objetivo: te seguir. A gente deixou tudo só para te seguir. A gente deixou tudo, não é porque a gente não gostava. Muitos de nós, irmãos, abrimos mão de um estilo de vida que tínhamos, não é porque você não gostava, você gostava, mas abriu mão por causa de Jesus. Abriu mão por causa dele. Deixamos tudo. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, eu até gostava de pescar, pescava todo dia, eu pescava desde menino, não era ruim não, mas eu deixei tudo isso para te seguir. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, não é que a gente não gostava das outras coisas, mas é porque a gente aprendeu a amar o Senhor mais do que tudo aquilo que nós deixamos para trás. Ele está dizendo: Jesus, eu gostava daquela vida, mas hoje eu te amo mais do que antes. Hoje é melhor do que antes. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite, igreja. Por isso que às vezes o vizinho está até nesse jeito, mas você sai assim de terno suando, mas numa alegria, dizendo: eu amo Jesus, por isso que eu estou indo para o culto, eu amo Ele, por isso que eu vou, eu amo Jesus, por isso que eu estou lá, eu amo Ele, por isso que eu abri mão de um monte de coisa para trás, porque eu amo a Jesus. Quantos amam Jesus aqui essa noite? Diz um glória a Deus bem forte, aplauda Ele bem forte essa noite. O apóstolo Paulo diz: o que para mim antes era ganho, era bom, eu ganhava, troquei, reportei por perda, por causa do Evangelho. Ele está dizendo o seguinte: eu preferi perder algumas coisas para ganhar o Evangelho na minha vida. Tem um crente aqui comigo essa noite, irmãos. A única razão da gente ter deixado tudo é porque nós decidimos seguir Jesus. Pedro está dizendo isso para Jesus: Jesus, a gente só deixou para a gente seguir. Só deixou para o quê? Quando eu deixo de fazer o que o meu vizinho faz em um domingo à tarde, venho para a igreja, a mensagem que eu quero mandar para Jesus é a seguinte: eu faço isso porque eu decidi, eu quero te seguir. Pedro está dizendo: Jesus, a gente não está arrependido de ter deixado nada para trás. Jesus, a gente não está arrependido da escolha que nós fizemos, nós estamos convictos. Nós queremos te seguir, custe o que custar. Quantos têm isso comigo no coração também para dizer amém? É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, a nossa decisão está tomada e nós não vamos voltar atrás. Eu acredito que esse é o caso de muitos aqui essa noite. Esse é o caso de muitos aqui essa noite.
Vou dizer de novo, esse é o caso de muitos aqui essa noite. Você deixou muita coisa para trás, mas por um motivo maior, por causa do seu amor a Jesus Cristo. É uma verdade na tua vida para dizer um glória a Deus bem forte aqui essa noite. Pedro disse 3 coisas: deixamos tudo. Me ajuda, igreja. Primeira coisa que Pedro disse: deixamos tudo, para quê? Para te seguir. Só, meus irmãos, que Pedro é gente igual a gente. Os discípulos, gente igual a nós. E quem nessa vida não gosta de recompensa? Quem não gosta de ser recompensado? A gente gosta de recompensa. Nós gostamos de ser recompensados. Então Pedro diz assim: Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. Morde a boca, mas ele não aguenta e diz: o que a gente vai ganhar com isso? Ele deixava a família em casa, saía de madrugada, pescava. Então ele deixava a família, ia para o mar, pescava. Quando voltava, vendia o peixe. E a recompensa dele era o quê? Dinheiro. Sim ou não? Sim. Agora ele deixa a família, deixa tudo, segue Jesus. E ele diz: Jesus, me ajuda, igreja. Ele diz: Jesus, qual é a minha recompensa? O que eu vou ganhar com isso? Qual é a recompensa de todos nós? Ele não resiste. E por que ele não resiste? Porque ele está sendo confrontado com aquilo que ele acabou de ver. Ele acabou de ver um jovem rico sendo indiferente com Jesus. Ele acabou de ver um jovem rico que virou as costas para Jesus. Então Pedro está dizendo: Jesus, qual é a nossa recompensa? O que a gente vai ganhar por ter deixado tudo? O que eu ganho deixando tantos prazeres desse mundo para trás? Será que essa não é a pergunta do nosso coração? Será que está valendo a pena? Será que vale a pena abrir mão de tantas coisas como a gente abre mão? Para estar aqui, por exemplo, agora? Será? Será que essa não é a pergunta que fica lá no fundo do nosso coração? Será que vale a pena? Eu gostava tanto de fazer isso, aquilo outro. Varão, você consegue só mais um pouquinho, fazendo favor de retorno, mas não tão agudo? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão de tanta coisa boa que eu deixei, que eu gostava de fazer? Estou abrindo mão de tudo isso. Pedro está dizendo: Jesus, qual é a recompensa? O que a gente ganha? E aí quando Pedro pergunta isso para Jesus, Jesus responde para Pedro, e a resposta de Jesus para Pedro é uma resposta para o nosso coração. Jesus 29, olha comigo na sua Bíblia, diz assim, versículo 28 e versículo 29 diz: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, Jesus agora está falando para quem? Para eles, para os discípulos. Falando para quem, gente? Para os discípulos. E vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Aí Jesus agora diz o verso 9: e todo aquele, aí agora está falando de quem? Nós. Falando de quem? E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida. Olha isso, igreja. Qual é a recompensa da gente ter deixado tanta coisa para trás? Qual é a recompensa da gente abrir mão de tantas coisas desse mundo para trás? Jesus está dizendo: Pedro, a recompensa é a vida eterna, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, essa é a recompensa.
Qualquer outra coisa, Pedro, que você ganhar, qualquer outra coisa que a gente ganhar, não vai valer a pena. Qualquer coisa nessa terra que a gente ganhar por seguir Jesus não vale a pena. Por isso que algumas pessoas seguem a Jesus por causa de um emprego, seguem a Jesus por causa de uma casa, seguem a Jesus por causa de uma bênção, mas quando a bênção vem ou não vem, de repente uma frustração, abandonam tudo, vão embora, porque estão seguindo Jesus com aquela mentalidade: eu vou largar, eu vou seguir, mas o que eu vou ganhar? Ele quer ganhar algo material, ele quer ver algo acontecer nessa terra. Então quando não acontece, ou se acontece, já se dá por satisfeito, abandona Jesus e vai embora. Mas aquele que entende: eu larguei tudo, eu sigo Jesus por uma causa, meu nome escrito no livro da vida, a vida eterna, esse faça sol, faça chuva, esse estando bem ou estando enfermo, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, andando a pé ou andando de carro, dirigindo o carro ou empurrando o carro que estragou, tanto faz, ele segue a Jesus, porque ele tem uma convicção: eu tenho a vida eterna. Ter o nome escrito no livro da vida só é possível para aqueles que deixaram tudo para seguir a Jesus. Está comigo aí? Sim ou não? Não lamente pelo que você precisou deixar. E olha, por tudo aquilo que você ainda terá que deixar. Às vezes é um convite que ainda vai vir para frente, que você vai ter que dizer não. Uma oportunidade que talvez vai pintar para você, que você vai ganhar um bom dinheiro nela, mas o Espírito Santo vai dizer para você, aí você vai ter que dizer nem que você fale assim, não, e sai correndo. Mas não lamente por aquilo que você teve que deixar, ou por aquilo que você ainda vai ter que deixar um dia, porque para você que está seguindo a Jesus tem uma promessa, e essa promessa é a vida eterna. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2 para pregarem o Evangelho, os discípulos saíram de 2 em 2, foram em duplas, e eles foram por vários lugares pregando, orando, expulsando o demônio, pessoas eram curadas. Quando os discípulos voltaram para encontrar Jesus, eles voltaram todos empolgados, animados, e quando eles chegaram perto de Jesus, disseram assim: Jesus, no teu nome expulsamos demônio, em teu nome os demônios nos submetem, nós curamos enfermos. Eles ficaram maravilhados, estavam todo maravilhado com o que estava acontecendo. Mas aí Jesus diz para eles, Lucas capítulo 10, versículo de número 17, Lucas 10, 17, quando você encontrar diz amém. Lucas 10, versículo 17, 18, 19 e 20, diz assim: e voltaram, encontraram? Lucas 10, 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo o quê? Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome, o quê? Escrito nos céus. Olha para mim, por favor. Diferente, irmãos, do evangelho que a gente vive hoje, Jesus sempre tentou manter os discípulos dele não conectados com os benefícios que eles teriam nessa terra. Jesus sempre manteve os discípulos conectados com uma situação:
nós teremos a vida eterna. Jesus sempre deixou claro para eles que o maior benefício não era aqui, mas o maior benefício é a eternidade. Então, quando eles voltam felizes, porque eles tinham expulsado demônios, Jesus falou assim: expulsar demônio é bom, mas tem algo melhor, a vida eterna. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, ter riqueza é bom, mas tem algo melhor, ter a vida eterna. Então Jesus está dizendo para eles: fiquem felizes, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Escuta, se você não pegou nada, pega pelo menos isso, por favor. A maior alegria do crente, a maior alegria do crente não é uma cura. A maior alegria do crente não é ser curado. A maior alegria do crente não é conseguir comprar um carro novo. A maior alegria do crente não é casar, conseguir casar. A maior alegria do crente não é uma oportunidade para pregar domingo à noite, ou estar na escala do domingo à noite do louvor. A maior alegria do crente é ter o nome escrito no livro da vida. Lázaro estava morto, Jesus o quê? Passou um tempo, aconteceu o quê? Morreu de novo. Ele me dá um carro hoje, daqui 5, 10, 8 anos, o carro está ruim, eu quero o quê? Outro. Ou quando no início do meu casamento, quando eu casei, orei tanto para mudar de emprego, consegui comprar uma moto. Durou 6 meses. O que aconteceu? Ladrão roubou. Você está na escala de domingo à noite hoje? Vai que mês que vem o líder do louvor cisma e te deixa fora da escala. Você está no emprego hoje, aí amanhã acontece uma coisa, a gente é mandado embora. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Você junta R$1 milhão trabalhando como um louco. Aí vem uma enfermidade, morre, não consegue colocar uma nota de R$1 no caixão. Porque se colocar R$100 dentro do caixão, quando todo mundo for embora, o coveiro desenterra e pega. Então tudo que a gente conseguir nessa terra, passa. Por isso que Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra. O ladrão rouba, e a traça corrói. A traça quer dizer também o tempo. Então todas essas coisas é bom, claro que é bom. Claro, eu não estou pregando que você não possa ter nada. Eu sei que Deus pode te abençoar. Sim ou não? Promessa, você pode comer o melhor dessa terra. Deixa eu ouvir um amém. Mas não pode deixar que essas coisas tomem o seu coração, que tome o meu coração, porque todas as coisas são passageiras. Mas agora o teu nome escrito no livro da vida, quem é que vai apagar? Teu nome escrito no livro da vida, quem é que vai apagar, igreja? Teu nome lá ninguém apaga. Ter a vida eterna é algo que você tem e ninguém te toma. Deixa eu ver, glória a Deus por isso. Então a maior recompensa nossa é essa, porque de repente eu posso talvez ser curado de uma enfermidade num olho, e passar um tempo, daí a pouco tem uma diabetes, uma outra situação, porque a gente está nessa terra, o corpo nosso está suscetível a isso. Sim ou não? Sim. Ainda mais com o tipo de vida que a gente vive, com as coisas que a gente come. Sim ou não? Sim. Mas a vida eterna, você pode até beber Coca-Cola todo dia, não perde a vida eterna. A vida eterna ninguém vai me tirar. Então entenda comigo essa noite, a maior recompensa da gente deixar tudo e seguir Jesus é o nosso nome escrito no livro da vida. Então qual a conclusão que a gente pode chegar diante de tudo isso para eu fechar?
é que quando os discípulos estão olhando o texto que eu li hoje, a gente tem alguém que rejeita Jesus, sim ou não? O jovem rico. E quem rejeita Jesus, qual é o resultado? Quem rejeita Jesus hoje, qual é o resultado? Perde o emprego, sim ou não? Sim ou não? Não. Quem rejeita Jesus hoje, amanhã a conta parece zerada, sim ou não? Não. Quem rejeita Jesus hoje é dono de uma empresa, rejeitou Jesus hoje, amanhã a empresa fale, é assim? Não. Quem rejeita Jesus, a Bíblia diz que implica numa coisa: não tem o nome escrito no livro da vida. Do outro lado nós temos os discípulos, que abriram mão do que foi preciso para seguir Jesus. E qual é o benefício de abrir mão para seguir Jesus? Ter o nome escrito no livro da vida. Qual a vantagem de ter o nome escrito no livro da vida? Qual a desvantagem de não ter o nome escrito no livro da vida? De repente você pensa assim, tanto faz, pastor, o que isso implica agora? Agora nada. Mas olha, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, o versículo 14 e o versículo 15, Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele, acharam aí? Não sei se vai colocar no telão. Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14, assim. Olha lá, vamos ver o 15, por favor, pode pôr o 15 já de uma vez, ó. E aquele que não foi o que, gente? Achado, escrito no livro da vida, foi o quê? Isso aí está escrito onde? Na placa da nossa igreja? Doutrina da Batista Vida? Sim ou não? Palavras do pastor Luciano? Coitado, não. Está onde, gente? Na Bíblia. Não tem o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 21, 27. Qual é o benefício de ter o nome no livro da vida? Apocalipse capítulo 21 fala sobre a Nova Jerusalém. E sobre a Nova Jerusalém está escrito assim, capítulo 21, versículo de número 27. Apocalipse 21, 27, diz assim: e não entrará nela coisa alguma que faça o quê? Que a contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você está entendendo essa noite? Sim ou não? Por isso que você precisa deixar o que for preciso para seguir Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. O que Jesus pediu para você deixar, que você não deixou? A gente vai terminar essa noite. O que Jesus já disse para você largar, mas você não larga. Isso pode ser um empecilho na sua vida. Porque a palavra é tão clara, a gente deixou tudo. Tudo o quê? Tudo aquilo que Jesus pediu para eles deixarem. O que Jesus pediu para você deixar? Uma amizade, um relacionamento, uma atitude, uma prática, uma fala. O que Jesus, sempre o Espírito Santo fala com você?
Às vezes usa alguém para falar com você e ele vem te falando: filho, deixa isso, deixa, larga. Não é possível que a gente vai abrir mão da vida eterna por causa de uma coisa. Jesus diz assim para os discípulos: por isso que é quase impossível um rico, quem sabe, herdar o reino dos céus. Jesus está falando de rico, de ter dinheiro, porque tem muito rico desprendido e muito pobre garrado em riqueza. Então a melhor tradução é quando Jesus diz assim: é quase impossível alguém que tem riquezas herdar o reino dos céus. O que é isso, ter riquezas? Às vezes o cara fala assim: nossa, essa mulher, essa menina, essa namorada é o meu maior tesouro, eu não abro mão por nada. E ela está te levando para a perdição. Mas todo dia você diz: eu não abro mão por nada desse relacionamento. Está acabando com você, te conduzindo, afastando você de Deus, afastando você da presença de Deus. Mas você está lá no lago. Isso é o que? Uma riqueza. Quem está comigo aqui essa noite? Eu não vivo sem isso. Chama riqueza. Às vezes é uma pessoa, é uma situação, uma atitude, é um pensamento, é alguma coisa que alimenta os seus olhos, é algo, mas para você aquilo ali é uma riqueza. Eu sei que Deus quer fazer algo na tua vida essa noite, Ele quer te ajudar. A minha mensagem hoje não é para te condenar. Jesus está aqui essa noite para te ajudar a ser livre disso. A você pelo menos falar para Ele: Jesus, eu quero, me ajuda. Eu não estou aguentando, eu quero largar isso, me ajuda. Ele vai te ajudar essa noite. Você está comigo aqui? Sim ou não, igreja? Fecha teus olhos por um minuto. Eu vou pedir para reduzir as luzes. Só um minutinho, e a gente já vai terminar. Cadê você que precisa largar algumas coisas para trás e ainda não conseguiu fazer? Cadê você que Jesus já te falou algo, você ainda não conseguiu? Vem correndo aqui para o altar. Estou te esperando aqui para orar por você essa noite, porque você vai sair daqui hoje livre dessa situação. Queria que a igreja estivesse em oração, com os olhos fechados. Pastor, eu preciso deixar algo. Pastor, eu preciso, não estou conseguindo, mas eu preciso. Eu queria que você viesse, eu vou orar com você essa noite. É no altar que nós deixamos aquilo que está nos prendendo. É no altar que nós trazemos o nosso sacrifício. Espírito Santo, mova neste lugar. Espírito Santo, mova. Mova, Espírito Santo. Sai do lugar, vem, ajoelha na frente. Mova neste lugar, Espírito Santo. Traz quebrantamento. Quebrantamento, Espírito de Deus. Hoje é dia que nós vamos deixar para trás tudo que está nos prendendo, porque não vão abrir mão da vida eterna. A igreja orando, ora igreja,
Enquanto você ora, talvez o Espírito de Deus vai te mostrar algo que Ele quer que você deixe. Então você tem liberdade, sai do teu lugar, vem para frente, vem para o altar. Oh, Espírito de Deus, Pai, eu oro nesta noite por cada pessoa que está neste altar, por essa pessoa que está em casa agora no YouTube, está de joelhos também chorando, porque sente que o Senhor está falando com ela, nesse quarto, em lágrimas, mas eu sei que o Senhor está visitando esta pessoa agora. Eu sei que o teu Espírito está movendo agora também nesse lar, no coração dessa pessoa, mesmo distante, porque hoje é dia de deixarmos tudo para trás. Hoje é dia de deixarmos o que nos impede de servir ao Senhor. Hoje é dia de abrir mão daquilo que tem travado a nossa vida. Pai, eu oro por essas pessoas que estão no altar, crianças, jovens, adultos, que venha a tua presença hoje, Espírito de Deus, para deixar o que tem prendido eles. Eu queria pedir, podia vir alguns líderes, uns diáconos, pastores, para orar com essas pessoas para mim, por favor, um para cada pessoa. Isso é tão sério, igreja. Se o Espírito de Deus tocar no teu coração, sai do lugar e vem correndo para frente. Isso, ora com ela também, Márcia, por favor. Isso, ela, isso, pode orar com ela. Tem mais uma criança aqui. Se a igreja puder, de onde está, estenda as mãos aqui para frente, ou põe a mão no coração e continua orando, dizendo para ele: Jesus, se tem alguma coisa me prendendo, me ajuda essa noite. Ora, igreja, vamos orar junto com eles. Pessoas estão chorando aqui no altar, clamando: eu preciso de mais uma irmã. Aqui, olha. Isso, isso, a Simone está vindo aqui. Pai, nós abençoamos, nós oramos, Espírito de Deus, nessa noite, pedindo ao Senhor, ó Deus, ajuda, Senhor, teus filhos a largarem tudo aquilo, ó Deus, que tem prendido a vida deles, tudo aquilo, ó Deus, que tem sido uma prisão, ó Deus, que eles não conseguem largar. Hoje nós oramos, Espírito de Deus, hoje nós te pedimos, ajuda teus filhos.